Bom dia, ouvinte. Seja bem-vindo. Segunda-feira, 14 de outubro de 2019. Estamos a 78 dias do final do ano, hein? Hoje, aqui no Brasil, comemora-se o Dia do Meteorologista. Interessante. Apesar de toda a tecnologia disponível, nem sempre se consegue fazer uma previsão correta do tempo. De repente, estamos embaixo de um sol de rachar, aí cai aquela chuva pesada ou somos pegos de surpresa com uma frente fria daquelas, né? Quando eu morei em Campo Grande, eu vi uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que tem a ver com a variação do tempo. Nós fomos acompanhar uma missão internacional que veio analisar as condições climáticas do Pantanal. Aí, o pessoal montou as barracas e deixou todo o equipamento de medição meteorológica do lado de fora. Nesse ínterim, chegou um senhorzinho lá pedindo para o pessoal guardar os equipamentos. Noite estrelada, calor, ninguém deu bola. De repente, o tempo virou na madrugada, né? Chuva torrencial, aquele toró, como a gente fala por aqui, né? Foi um corre-corre danado para guardar, para salvar os equipamentos, né? No dia seguinte, os especialistas em mudanças climáticas foram atrás do velhinho para entender como é que ele sabia que ia chover tanto daquele jeito. E ele, na maior simplicidade, explicou que os animais se refugiaram embaixo das árvores. É isso. Muitas vezes a gente se acha muito sabido, né? E ignoramos os sinais que a natureza nos envia. Vamos em frente. Olha, você que acompanha minhas audições aqui sabe o tanto que eu bato na tecla da falta de representatividade de São Carlos no cenário político estadual e no Congresso em Brasília, né? Falo da falta de união dos políticos e da nossa sociedade organizada também, que sem isso não vamos a lugar nenhum, politicamente falando. Na semana passada eu comentava que o núcleo político do prefeito Ayrton Garcia estaria trabalhando para abrir uma brecha ao vice-governador Rodrigo Garcia, de forma que ele faça de São Carlos sua base eleitoral. O Rodrigo já foi deputado por várias legislaturas, presidente da Assembleia, secretário de Geraldo Alckmin e atualmente, além de vice-governador, é secretário de governo de João Dória e é presidente estadual do DEM. E o que é que está reservado para ele? Veja, Rodrigo Garcia vai assumir o cargo de governador por 8 meses, não é? Quando João Dória deixar o cargo para disputar a presidência. Aí, o Rodrigo sai como candidato ao governo de São Paulo com o apoio do Dória, PSDB e de todos os partidos do entorno do poder e de grupos que vão se aproximando aí do projeto João Dória presidente. E aí você pergunta onde São Carlos entra nisso? Olha, a eleição municipal da capital paulista terá Márcio França como candidato. Ayrton e Márcio França são do mesmo partido, do PSB. Se a candidatura de Márcio França naufragar, automaticamente o grupo do Ayrton, que já pensa em reeleição aqui no ano que vem, pula para o barco de Rodrigo Garcia. Quer dizer, não tem ninguém brincando de fazer política, né? É tudo milimetricamente calculado. O grupo do prefeito estaria se aproximando de Rodrigo Garcia com vista às eleições de 2022. E isso permitiria ao grupo de Ayrton prefeito a tão sonhada aproximação com o Palácio dos Bandeirantes. Simples assim. Vamos em frente. Outra coisa, você sabe que eu tenho sempre recorrido às sessões passadas da Câmara Municipal para refletir um pouco sobre alguns temas políticos, né, sobre o nosso presente. Então vamos lá. Terminado o processo eleitoral do ano passado, o vereador Azuaite Martins ocupou a tribuna para falar exatamente sobre o fracasso de São Carlos nas urnas. Ele dizia, à época, que São Carlos não elegeu deputado estadual e federal porque não há compromissos ideológicos, que
que os políticos da cidade fazem meramente exercício de poder, que as forças antagônicas não se juntam em benefício da cidade, ao contrário do que se praticava no passado. Preste atenção nessa fala. Se os homens do presente vivessem lá atrás do passado, São Carlos seria muito inferior àquilo que é hoje. Lá no passado, quando São Carlos tinha 36 anos de fundação, homens visionários montaram uma companhia de energia elétrica quando o Brasil não tinha energia elétrica, e em 3 anos, a iniciativa privada montou uma usina que começou a produzir energia elétrica e que foi a segunda do hemisfério sul no mundo, aqui em São Carlos. Alguns anos depois, São Carlos tinha transporte público com energia limpa, que é aquilo que hoje, 100 anos depois, nós procuramos ter. São Carlos, no início do século passado, conquistou uma escola normal, que é o Álvaro Guião, porque tinha expressão política, tinha um secretário de Estado forte, num governo forte. Na década de 50, São Carlos conquistou a Universidade de São Paulo para São Carlos com o voto contrário de um deputado estadual nascido em São Carlos e que trabalhou contra São Carlos na oportunidade. Mais tarde, tivemos deputados federais e conquistamos a Universidade Federal. E hoje, as pessoas brigam, se degladiam porque têm apetite pelo poder. Aprenderam a operação, uma única operação matemática, a subtração. E aprendendo a subtração, conseguiram fazer uma outra operação na sociedade de São Carlos, que foi a divisão. A divisão, a guerra, a briga e a falta de compromisso com esta cidade. É verdade, não fosse o empenho dos políticos e os visionários do passado, São Carlos estaria parada no tempo. Agora eu volto ao resultado das últimas eleições aqui. Não fizemos deputado estadual nem federal. Veja que o colégio eleitoral no ano passado era superior a 184 mil eleitores. Só que 75 mil pessoas não votaram, não deram bola para as eleições. Sobraram, então, 110 mil votos, dos quais 65 mil foram para candidatos de fora. Sobraram 45 mil votos para os 14 deputados de São Carlos. Olha que disparidade, né? Mas isso acontece porque não há mais relação entre políticos eleitos e eleitor contribuinte. Quer dizer, por mais que a gente fale e peça para que haja organização, no sentido de se eleger representantes da cidade sobre a importância do voto consciente, essas coisas, o eleitor contribuinte está se lixando para isso. Esses 75 mil eleitores que não votaram, na verdade, exerceram um papel sofisticado. Aprenderam que os candidatos só fazem cálculos para manter em pé seus próprios projetos políticos. E os 65 mil que optaram por candidatos de fora sabem que não tem diferença em votar nesse ou naquele, né? Se é daqui ou se é de fora. O político, por sua vez, vive na captura de voto da base dele ou do eleitorado de fora também. Esses eleitores que se abstiveram e os que votaram em gente de fora já entenderam que as decisões orçamentárias do município não passam pelas mãos dos políticos. Aí, quando o grupo do prefeito busca aproximação com o vice-governador, está dizendo simplesmente que o curral eleitoral de São Carlos está à venda. Isso se chama política predatória, né? Sabendo dessas armações, o eleitor se distancia, porque não visualiza mais gente como aquelas do passado, né? Comprometida com avanços e conquistas para a cidade. É como bem lembrou o vereador Azuaite, nós são carlenses nos orgulhamos de conquistas do passado, do pioneirismo da energia elétrica, do bondinho elétrico, da chegada do trem, das universidades, da Faber-Castell.
fábrica de geladeiras, CBT, rádio do Xisto Rossi, da antiga piscina municipal, essas coisas, né? Na era moderna, vamos chamar assim, não aconteceu nada de vultoso porque os visionários e os políticos engajados com os interesses da cidade desapareceram. Político só faz política e o povo se distancia, não quer saber dessa conversa, né? Vamos em frente. É isso, pessoal. Um olhar crítico, um raio-x de tudo que acontece à nossa volta é sempre muito importante, viu? Quem sabe mudam os políticos, quem sabe assim o eleitorado volta a ter fé nas promessas feitas em campanha. Você pode participar, pode mandar para mim aqui a sua mensagem, tá? A sua crítica, a sua observação. É isso. Uma ótima semana para você. Amanhã tem mais.